Em um jogo que o Ceará ganhou, mas não levou. Aliás, nessa resenha eu vou fazer o pós-jogo rapidinho, mas eu prefiro falar sobre a nossa gestão, sobre essa gestão que não ganha nada, sobre essa gestão que acumula fracassos. A minha resenha, meu pós-jogo, vai ser basicamente falando sobre a gestão do senhor Robson de Castro, para a gente avaliar juntos essa gestão desastrosa. Eu sou Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem arrodeios. Roda a vinheta que a gente volta já. E antes de começar a minha resenha, eu queria mostrar e falar dela, ó. Bananazinha da Serra, a sua caninha que não precisa de tira-gosto. Cachaça Bananazinha da Serra, 100% natural, preparo artesanalmente na Serra de Ibiapaba, feita com banana nanica, 100% natural, sem edição de essências e aromatizantes. Pedidos atacado ou varejo, falar com Amorim, 98995 3272, 98995 3272. Eu falei cachaça Bananazinha da Serra. Então, torcedor, mais uma eliminação para o rival e o nosso presidente vem acumulando fracassos em sua gestão. E agora só nos resta a Copa Sul-Americana, que até agora nós pegamos times com nível técnico duvidoso, e o Campeonato Brasileiro, onde a gente está, mais uma vez, brigando para não cair. Antes de entrar no assunto diretoria e fracassos e mais fracassos dessa gestão, que só visa planilha, vamos falar da partida em si, onde o Ceará enfrentou o seu rival, precisando tirar uma diferença de 2 gols. Particularmente, eu achava muito difícil, e como foi, e como não conseguiu tirar 2 gols do rival, até que o Ceará perigou, mas não por esquema tático ou pelo seu treinador, e sim pela vontade de seus jogadores, que até mereceu aplauso da torcida alvinegra no final do jogo, um aplauso até merecido. O primeiro tempo, quem parecia que tinha que tirar a vantagem dos 2 gols era o Fortaleza. Fortaleza começou, marcação em cima, marcando a saída de bola do Ceará e conseguindo as melhores chances até a metade do primeiro tempo. Nosso goleiro pegou várias bolas difíceis e não sofremos gols pela deficiência de conclusão de alguns atacantes do rival. O nosso treinador começou com o Nino Paraíba na direita e Pacheco na lateral esquerda, com os 2 zagueiros, e na volância Richardson e Richard. O meio de campo estava Lima e Vina, e o ataque com Mendonça e Zé Roberto. Praticamente um time diferente e um esquema tático diferente que o Dorival tinha acertado, deixado no Ceará. Aí vem o dedo do Marquinhos. Dedo esse que azedou o caldo alvinegro. O Ceará não jogou nada e pareceu novamente um bando de jogadores dentro de campo. Parecia aquele jogo de com camisa e os sem camisas. Parece que formaram na hora para jogar essa partida. Primeiro tempo terminou 0-0, com o Ceará conseguindo, na base da vontade, alguns ataques perigosos ainda no primeiro tempo, mas sem nada conclusivo. O score do primeiro tempo deu mais chute a gol do rival do que do Ceará. O Ceará ganhou, foi na posse de bola, mas aquela posse de bola enganosa, toques laterais e voltando para o zagueiro. Fortaleza no primeiro tempo estava bem definido, era aquela marcação da primeira linha, tinha a marcação da segunda linha. Quando os jogadores do Ceará conseguiam romper a primeira linha de marcação, que eram os atacantes do Fortaleza, vinham os volantes na sobra. E toda vida que conseguiam romper a primeira linha, os volantes do Fortaleza faziam falta. É tanto que
que no primeiro tempo houve muito mais faltas do time do Fortaleza que do time do Ceará, que era exatamente isso. Eles faziam a primeira marcação para roubar a bola e tentar o gol. Quando o Ceará conseguiu ultrapassar essa primeira linha, tinha a segunda dos volantes, que não passava nada. Eles faziam a falta e matavam a jogada no seu nascedouro, que era no meio de campo alvinegro. O Ceará conseguiu algumas vezes ultrapassar e se safar da falta do rival, mas chegava sem tática, sem passada, só na base do vamos ver o que é que dá, na base da individualidade de Mendonça, que ainda tentou, mas estava bem marcado, com 2, 3 fazendo marcação em cima do Mendonça, e sobrou para o nosso Nino, melhor jogador do Ceará, digamos, não no primeiro tempo, mas sim na partida. Se o time joga desgovernado, sem esquema tático, o que acontece? Corre errado, e com correr errado, você cansa mais e ainda tem um inimigo que é o tempo. Fim do primeiro tempo, Ceará 0, Fortaleza 0, e aí agora vamos ao segundo tempo. No segundo tempo, eu vi uma melhora do Ceará, mas é aquela melhora da individualidade e da vontade. Os jogadores do Ceará, eu acho que o que pareceu que eles mesmo tomaram a iniciativa e começaram a jogar e lutar, reverter aqueles 2-0 que a gente levou no primeiro jogo. O time do Ceará conseguiu fazer a marcação alta, empurrar o Fortaleza para dentro do seu campo, e aí o Ceará conseguiu criar algumas oportunidades até que saiu o gol aos 16-15 do segundo tempo, com um cruzamento, se eu não me engano, do Pacheco. Vina antecipou a zaga, atacou a bola, fez um golaço, a bola ainda bateu na trave, fazendo o Ceará 1-0. E aí foi festa da torcida alvinegra. A gente achava que ainda estava cedo, mais de 30 minutos de partida, que o Ceará poderia fazer mais um gol. Tentou, atacou, os jogadores mais perigosos era Mendonça pela esquerda, Nino Paraíba pela direita, Vina articulando pelo meio e Clebão se resume em tentar marcar a saída de bola do rival. O tempo foi passando e o nosso treinador resolveu mudar, botar mais o seu dedo no jogo. Mexeu errado. Ele tirou o jogador mais perigoso do Ceará, que se doou mais e mais profundidade no time alvinegro. Ele tirou o Nino Paraíba e colocou, pasmem, Sobral. Não sabia se fazia lateral direita e se estava no meio de campo. Ficou ele e Richard, já que Richard tinha saído. O Ceará ficou meio penso, jogando sem lateral, aonde o Fortaleza tinha um buraco que ele tentou umas esticadas, alguns contra-ataques pelo lado esquerdo do Fortaleza, lado direito do Ceará que estava desguarnecido. A dúvida fica, será que Nino cansou ou será que Marquinhos resolveu inventar a pólvora mais uma vez? Mesmo com o Nino desgastado, mas o Nino ainda era o jogador mais perigoso do Ceará. Tinha colocado Macedo na lateral direita e soltado o Nino, colocado junto com o Nino para fazer dobradinha pelo lado direito. Eu tinha colocado o Yuri Castilho, ficaria Yuri Castilho, Nino Paraíba solto. Fortaleza ia ter que deslocar algum volante para marcar o lado direito, que estaria super carregado com 2 atacantes agudos. Poderia sobrar mais liberdade para Mendonça e Vina. Mas o que é que o nosso treinador fez? Tirou o Nino Paraíba, a torcida do Fortaleza agradeceu. O Ceará parece que fez foi diminuir o seu ímpeto na partida. O jogo foi se levando, o jogo foi passando e na última jogada, Peixoto ajeitou, fez o pivô, deu voltando pro Vina. Vina tocou de bandinha, tirando do goleiro, mas infelizmente a bola não entrou, bateu no travessão e foi para fora. Acabou o jogo. Ceará 1, Fortaleza 0. Ceará vence, mas não leva. O Ceará comemora vitórias e o Fortaleza comemora classificações e título. Existe uma diferença e nessa diferença é o que eu quero falar com você, torcedor, a partir de agora em minha resenha. Mas antes de entrar no assunto diretoria, eu queria dar os parabéns aos jogadores que se doaram
mesmo com o nosso treinador atrapalhando o time do Ceará, que ele faz é atrapalhar, infelizmente. Os jogadores se mataram em campo, se doaram em campo e mereceu os aplausos do torcedor do Ceará. O que eu lamento e reclamo é que o torcedor do Ceará, muitas das vezes, coloca a paixão na frente da razão. Nessa situação isolada do jogo de hoje, eu até concordo com os aplausos, porque foi uma forma de agradecimento de seu torcedor à equipe que se doou e que se matou em campo atrás de um resultado muito difícil contra um rival que marcou pesado e que fez muita catimba na partida. Voltando ao assunto do nosso torcedor do Ceará tem que agir mais com a razão. Eu vejo o torcedor do Ceará, cada dia o torcedor do Ceará aumenta o seu sócio torcedor, presença aos estádios também muito grande, apoio à diretoria não pode reclamar. O time que não ganha nada há vários anos, que é uma decepção só, 2 vezes eliminado de uma Copa onde o Ceará era acostumado a fazer boas campanhas, inclusive foi 2 vezes semifinalista e 1 vez vice-campeão. Com essa gestão, as coisas estão mudando. O Ceará passa a ser freguês do Fortaleza na Copa do Brasil. Foram 2 disputas, 2 eliminações, maior rival. O Ceará consegue fortalecer o rival nessas derrotas para a Copa do Brasil, tanto psicologicamente como financeiramente. Parabéns aos envolvidos, ao pessoal da diretoria, da comissão técnica, porque se não fosse a diretoria, não existiria essa comissão técnica magnífica, para não dizer ao contrário. Quando eu falo cobrar, é cobrar mesmo, não é só em redes sociais, fazer protestos sem violência e cobrar um time de respeito, porque são quase 50 mil sócios torcedores. Muito grande o amor do Ceará e colocar essa paixão na frente da razão. Por isso a nossa diretoria vive dormindo em berço esplêndido, na zona de conforto. O torcedor do Ceará não tem paz. O torcedor do Ceará comemora vitórias esporádicas, vitórias como a de ontem, enquanto o rival comemora títulos e comemora classificações e sendo o time melhor ranqueado do estado. O que deixa mais apreensivo é que o Ceará foi o time que menos contratou, que mais dispensou, e nessa segunda janela foram contratados 2 jogadores. O rival contratou bem mais, até com mais qualidade, na primeira janela, com rasteira e tudo mais. Na segunda, rasteira de novo e contratou também muito mais. E as contratações vão dar certo, isso aí ninguém pode dizer. Mas pecar por omissão, a diretoria do rival não faz diferente da nossa. Foram só 2 contratações, o Ceará precisa mais de um zagueiro, mais de um volante, de 2 atacantes, um de área, mais um de profundidade, já que perdemos o Eric. O que o torcedor, sinceramente, do Ceará esperava é que na coletiva de ontem, pós vitória alvinegra, que o Robson viesse para a coletiva e falasse que o Ceará estava atrás de um novo treinador. O de praxe e o que é de nossa diretoria. Marquinhos continua, mesmo com a desclassificação Copa do Brasil dos 2 jogos que teve com o rival, mesmo com a péssima campanha na Série A, além de não ganhar nenhuma, não mostra alento nenhum para o torcedor alvinegro, com um time totalmente desconectado, um time totalmente despassado, um bando em campo que me deixa mais preocupado. Além de ter o elenco curto, um elenco que precisa qualificar, temos um treinador que bagunçou o Ceará. E eu digo é hoje, o Ceará, se o Ceará não contratar agora e não mudar de treinador, o Ceará é um forte candidato a cair para a Série B. O futebol apresentado pelo Ceará, sem dúvidas nenhuma, é o pior futebol hoje apresentado na Série A do Campeonato Brasileiro. Para você, torcedor, que é doutrinado, ou você que tem paixão pelo Robson e esquece o amor que você tem ao clube, ou você que tem tanto amor ao clube que age com o coração, não procura pensar com a razão, não aceita que aquele outro apaixonado que pensa também com a razão, não critique e não dê a sua
opinião. Para você ter uma ideia, as contratações que Robson de Castro só para o ataque desde 2018, só para você ter uma ideia, repensar a sua opinião sobre essa diretoria derrotista. Em 2018, o Ceará trouxe Alex Amado, Éder Luiz, Douglas Coutinho, Romário, Ricardo Bueno, William Pop, Joe Cardona, Luigi e Roberto, aquele ponta. Desses jogadores, sinceramente, o Ceará não aproveitou nenhum. Todos eles eram contratados, todos eles ficaram, muitos deles ficaram até o final do contrato. Teve deles que se quebrou, fez a operação, caiu na caverna do dragão, como o Alex Amado, que saiu quase formado em medicina. 2018, que visão da nossa diretoria em contratações. Alex Amado, Éder Luiz, Douglas Coutinho, Romário, o Bacuri, Ricardo Bueno, William Pop, quem lembra do William Pop, na fechamento da janela, Joe Cardona, primo do Messi, Luigi, meu Deus do céu, que era do CRB, e Roberto, que era do Criciúma. Em 2019 também não muda muito o nível de contratações e de dinheiro jogado no lixo. Roger Bergson Show, Matheus Gonçalves e Felipe Cardoso. Mais uma vez, desses jogadores aqui, nenhum foi renovado, nenhum desses jogadores vingaram. Em 2020, o Ceará trouxe Viseu, Rodrigão e Kleber. Desses aí, só o Kleber continua no elenco, na minha opinião, também fazendo raiva. Em 2021, o Ceará, com um dos seus maiores orçamentos, trouxe Ione Gonzalez, Ayrton, Hélio Borges, Gabriel Santos, Jacaré, Jael, Wenderson e Mendonça. Em 2021, dessas contratações, só vingaram Gabriel Santos e Mendonça. Em 2022, até agora, eu posso estar esquecendo de mais alguém para o ataque, mas foi contratado o Matheus Peixoto, que veio quebrado, e Dentinho em final de carreira. Só para você ter uma ideia, torcedor alvinegro, de 2018 a 2022, foram 26 jogadores que o Ceará contratou para o ataque, só acertou em 2. Mendonça e Gabriel Santos. Contrata 26 para acertar 2. Diretoria dos fracassos, de venta e poupa rumo à segunda divisão, porque a conta chega. Todo ano você erra nas contratações, acerta um ali, outro acolá, porque loteria é isso. Quanto mais você joga, você tem de uma vez na vida acertar. É o que o Robson faz. 26 nomes para acertar 2. Isso é que é competência, para não dizer o contrário, no futebol. E o que mais me irrita, o cinismo de nossa diretoria, a ausência de nossa diretoria e a falta de empatia de nossa diretoria com o seu torcedor. Torcedor que se doa, chega junto. O torcedor que infelizmente age mais pelo coração do que com a razão. Cobro do torcedor que ele não deixe de amar o clube, mas que ele haja também com a razão. E que veja esses desmandos que acontecem lá pelos lados do Ceará, desmandos de contratações erradas, de obras, de puxadinhos, prioridades outras que não seja o futebol. Todo ano a mesma ladainha, a mesma conversa, gente. Porque não se muda, são os mesmos dirigentes, são os mesmos erros recorrentes, são as mesmas eliminações, Copa do Brasil que o diga, são os mesmos fracassos e são as mesmas disputas e meios de tabela e disputando para não cair para a segunda divisão. O meu medo é que a conta pode chegar, porque os erros são recorrentes, grosseiros, de contratações que a gente já sabe que não vai dar certo, porque o jogador estava parado, ou porque o jogador veio de contusão, ou porque o jogador já faz 3 anos que não rende em lugar nenhum. A gente alerta, fecha os olhos, fecha os ouvidos, não escuta os torcedores e trazem por conta. Isso quando trazem, porque o Ceará está precisando para ontem de boa, seu Robson. Eu
estou falando de apostas, estou falando de boas contratações. E não adianta só boas contratações. Você tem que trazer um treinador de primeira prateleira, que os jogadores respeitem. Para dar continuidade à nossa resenha, eu queria colocar aqui na tela alguns torcedores. Ainda bem que ainda tem torcedores que agem com a razão, que cobram e que não são doutrinados. É disso que eu tento trazer o torcedor alvinegro. Não deixar a sua paixão pelo clube, mas eu quero desdoutriná-lo, sair, tirar dessa visão que a diretoria impõe ao torcedor, que o time tem superávit, que o time está bem organizado e que tem medo que o Ceará possa ir para terceiros, que tragam o Ceará a ser aquele clube dos anos 90. Essa é o blá 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 da diretoria e dos doutrinados. Nada disso. O Ceará hoje é emergente no futebol brasileiro, como tal que nossa diretoria tem que tratar o clube, não só com obras, mas sim com times fortes, com títulos, com classificações, o time ainda ser melhor ranqueado. E eu vou começar com esse aqui. Em meio a um ano recheado de falhas esportivas, a torcida caminha rumo aos 50 mil. Segue esgotando estoques de camisa nas lojas. Segue lotando os estádios. Em meio de tudo, nossa diretoria segue enxergando apenas planilhas. Entregamos tanto e recebemos tão pouco. Imagine a sua competência no Ceará, seu Robson. Em 7 anos, você ganhou apenas uma Copa do Nordeste, 2 cearenses, não chegou nem nas quartas da Copa do Brasil, no máximo, nem na 10ª colocação no Brasileiro. Foi da 11ª para trás. Quase todo ano lutando para não cair, e competência total e absoluta. Achamos que 30 mil teríamos mais, ousadia. Outrora chegamos aos 40 mil. E agora, hein? E agora, enfim? Não, caminhamos a passos largos para os 50 mil. E você aí, você mesmo, tem esperança de algo mais por parte dessa diretoria? Eu não. Seguimos sendo vistos apenas como planilha. Desabafo do torcedor. Aí eu vi aqui também gozação do rival, né? Nos últimos 2 anos, o maior patrocinador do rival, Master, foi o próprio Ceará, né? Que com essas 2 perdas de Copa do Brasil, foram mais de 7 milhões e 800 mil para a conta do rival. Nem a Zeni paga tão bem. Parabéns, RC. A gestão RC acabou com vários trunfos. Isso eu já tinha comentado lá na Voz do Mais Querido. A gestão do RC acabou com vários trunfos que o Ceará construiu nesta centenária história. Maior detentor de títulos, melhor ranqueado nacionalmente, pelo visto, enterrou mais um, seu clube tradicional e acostumado em Copa do Brasil. Negro é mais um desabafo de um torcedor. Sou cronista, mas antes de tudo, sou Ceará, sou alvinegro de Porangabuçu e lamento muito. E boa parte da torcida alvinegra está se acostumando com fracassos e com derrotas em seu time perdedor. Não vejo ninguém, não vejo torcidas organizadas cobrando, fazendo protestos. Sabe lá o porquê, a gente desconfia. Não vejo pouquíssimas pessoas da imprensa cobrando a diretoria. Te imagina o porquê que não tem essa cobrança de certos setores da imprensa, como eu tanto falo. E também vejo muitos torcedores que têm aquele amor pelo clube e aceita ser traído pela mulher amada. Mulher amada é a diretoria, é o Ceará. Muito mais para eles, a diretoria decepciona, mais eles se apaixonam, mais eles lotam os estádios, mais eles fazem o sócio torcedor. Por isso que eu falo sempre, é uma das maiores do Nordeste e a mais fiel do Brasil. Está aí a prova. Esse ano o rival já foi campeão, tetracampeão em cima da gente. Nesse ano o rival conseguiu o bi da Copa do Nordeste, a gente sendo eliminado pelo CRB.
Mais uma vez fomos eliminados na Copa do Brasil pelo rival. Nos resta a gente se iludir com a Sul-Americana, que é bom a gente estar com o pé no chão. Tirando o Independente, a gente pegou só clubes tecnicamente duvidosos. Tem o São Paulo, eu não tenho tanta esperança, porque a gente vê que o nosso time é mal treinado. Tem o Campeonato Brasileiro, que a gente precisa urgentemente pontuar, porque a gente já está na zona de rebaixamento, e com esse futebol, a tendência é a gente se afundar mais ainda na zona de rebaixamento. E a nossa diretoria não vem a público, não vem dar satisfação para o seu torcedor, se esconde, não aparece, tem que esperar ter uma vitória esporádica para poder eles aparecerem e fazer a festa em cima daquele torcedor apaixonado. A vitória acaba esquecendo dos fracassos durante o ano. E é em cima disso, nesse meu canal, que eu tento alertar o torcedor alvinegro. Agir também com a razão, não só com o coração. Torcedor alvinegro, comente aqui embaixo o que você achou dessa resenha. Comente aqui embaixo o que você achou da partida. Mas antes de finalizar, dá um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo do Resenhando com Carlos Alberto. Torcedor alvinegro, fui!